E aí galera, what's going on? Aqui é o Bob, muito bem-vindos a mais um vídeo de conteúdo onde a gente pode aprender coisas do dia a dia, situações do dia a dia, treinar, aprender gramática, etc e tal, onde você percebe, sim, que o inglês não é tão complicado, não é esse bicho de sete cabeças que todo mundo pensa que é. Então vamos tentar entender isso de uma forma, numa situação onde duas pessoas estão falando sobre viajar. Mas antes de mais nada, não se esquece de se inscrever no canal para você poder ter toda semana conteúdo novo aí para você aprender, assistir, estudar, treinar. E curte o vídeo, é claro, se você gostar desse conteúdo. Alright? So let's go to the video. Alright guys, então o assunto de hoje vai ser: imagine uma situação onde duas pessoas estão conversando sobre como foi uma viagem. Na verdade, a gente não vai colocar uma viagem na prática, não vai falar de planos de viagem, mas sim como foi a viagem de uma pessoa contando para outra. Então, perceba aqui na situação que nós temos dois personagens, a Lucy e o Andrew. Aqui, a Lucy, essa menina aí, do cantinho, ela tá perguntando pro Andrew que foi viajar. E aí ela pergunta o seguinte para ele: Where did you go on holiday? Where did you go on holiday? Aí o Andrew responde: I went to Beijing with my parents. Você entendeu alguma coisa? Talvez você já entendeu, olhando para essa conversa aí, você já imaginou. Associa as palavras, percebe uma palavra solta, outra ali, você vê o que você conhece já, e você começa a pegar o contexto. Começa por aí. É assim que a gente faz essa imersão, esse aprendizado. Não fica olhando tradução, não fica esperando que eu vou colocar uma tradução toda hora para você aqui, porque a ideia é essa. Olha para as palavras, tenta associar o que você já viu, nem que seja uma palavra só. Por exemplo, go. O que é go? É ir. O que a gente está falando de ir aqui? Vamos ver agora. A primeira palavra é where. O que é where? A pergunta dela começa com where. A Lucy fala where? Onde? Vamos ver o que tem em seguida. Did. O que é essa palavra did? O did é um verbo auxiliar. O que ele faz? Qual que é o papel do did? Trazer qualquer outro verbo que segue ele ali na sequência. E você conhece o verbo que está depois do did ali, que é o go. Olha só o go ali, ó. Did you go? O que o verbo did auxiliar, lembrando que é um verbo auxiliar, faz? Ele vai trazer o go para o passado. Ele vai transferir o tempo do verbo go para o passado. Então ela pergunta pro Andrew aí: Where did you go? E aí a gente entende onde você foi. Where did you go? Onde você foi? Onde você foi? Como assim onde você foi? Quando? Quando? On holiday. No feriado. Nesse feriado. Onde você foi nesse feriado? On, você sempre vai usar, como você está vendo aí na tela, on weekdays, holidays, ok? E weekend. Por exemplo, eu fui para uma festa no sábado. I went to a party on Saturday. On Saturday. On Saturday. Sábado. On Sunday. On Christmas. On Christmas. No Natal. Olha um feriado aí no Natal, on Christmas. Então ela pergunta pro Andrew: Where did you go? Onde você foi no feriado? Independente de qual feriado, essa conversa tá aí contextualizada. Onde você foi no feriado, Andrew? Ela pergunta pra ele: Onde você foi no feriado? Where did you go on holiday? Aí ele começa respondendo: I went. O que é went? Não confunda went com want. Want, W-A-N-T, want, é querer. O verbo querer, to want, querer. Agora, quando você está falando de I went, eu estou falando eu fui. É o verbo to go. Esse go na pergunta dela, percebe o go na pergunta dela? É esse verbo go que quando eu faço uma resposta, eu dou uma resposta, eu coloco esse go no passado. Aí eu não vou usar o did, que é o verbo auxiliar, porque o did eu vou perguntar, e aí eu uso ele. Quando eu uso uma pergunta, eu coloco o did. Agora, quando eu faço uma afirmação, eu falo I went. Eu fui. Beleza? E aí segue contando, claro, ele fala que foi para Beijing, né, na China, e ele foi com os pais dele. O que é importante vocês perceberem? Não confundam esse falso cognato. Parents não é parente. Muita gente confunde. Parents não é parentes. Parents são pais. E como é que você vai com alguém? Eu vou com você, with. Essa palavra é com. I went to Beijing. Eu fui para Beijing com, with, my parents. Meus pais. My parents. Então, repetindo, parents não é parentes. Isso é um falso cognato. A gente não fala parentes, parents. Como é que a gente chama
parentes, a gente chama de relatives. A gente chama parentes de relatives. Pais, parents. Parentes, relatives. Alright? Então essa é a primeira conversa. Where did you go on holiday? A Lucy pergunta. E o Andrew responde, I went to Beijing with my parents. Aí a gente segue na conversa. Essa é uma conversa bem interessante, porque é bem básica, mas ao mesmo tempo, perceba que essa conversa tá toda ela no passado. Então ela tá perguntando o que aconteceu, como foi a experiência. E aí ela fala, How was it? Did you have a good time? Aí o Andrew responde, It was wonderful. Beijing is a great city with many historical landmarks. Caramba, teacher, o que eles estão falando aí? Olha quanta palavra. Pô, pega leve, mas vamos lá. Perceba que a linha de raciocínio, é o que eu sempre falo com os meus alunos, é parecida com o português. Então não pense que é um bicho de 7 cabeças. Por exemplo, how was it? O que é how? How é como, modo. How. Como que eu aprendo alguma coisa? How. How. Como. Simples assim. Ela já quer saber o modo. How was it? O was lembra lá na escola que você estudou verbo to be, verb to be, verb to be, verb to be, toda a vida, verb to be. Aqui funciona assim no Brasil, verb to be. O que é was? I am, eu sou, eu estou. Verbo, o primeiro tempo do verbo, né? Primeiro tempo não, a primeira conjugação do verbo. I am, eu sou. Uma das coisas mais importantes que você aprende, uma das primeiras no verbo to be. Eu sou, I am. Como é que foi? Como é que é no passado? Eu era, ou eu fui, ou eu estava. I was. I was. I was. Só que aqui não tem I was, tem só was. E aí tem um it no final. Was it? Ela pergunta, how was it? Caramba, que é isso aí? Was it? Conjugação do verbo to be, I am, you are. It was. Objeto. O que é o objeto da conversa aqui agora? A viagem. Eles estão falando da viagem, gente. It é viagem. Porque em inglês a gente sempre precisa colocar o sujeito it. Para falar de animal, para falar de lugar, para falar de situação, para falar de qualquer assunto. It. O que é o it? A gente está remetendo à viagem. Então ela está perguntando, como é que foi a viagem? Só que ela não fala a viagem, ela fala, how was it? Essa é uma forma bem fácil e rápida de você falar. How was it? Como é que foi? Como é que foi a viagem? Aí ela fala, was it? Por que é invertido? Was it? Porque é uma pergunta, e sempre que você aprende o verbo to be, você inverte a ordem das coisas. Se eu for falar que a viagem foi boa, eu vou falar the trip, a viagem, foi boa, was good. Mas se eu for perguntar, how was it? Como foi isso? Ou a viagem? Percebe? Então é isso que ela está perguntando para ele. How was it? How was it? How was it? How was it? E lembre sempre que isso acontece, essa coisa de inverter acontece muito no verbo to be, que é aquele verbo mãe que todo mundo aprende no Brasil. It was great. It was wonderful. Olha a resposta dele. Antes da resposta dele, vamos falar ali. Did you have a good time? Did you have? Agora não é verbo to be, gente. Não é verbo to be. O verbo é to have. Percebe ali o verbo to have? Então, esse verbo to have é ter. Verbo have é verbo ter. To have é ter. Então ela pergunta, did you? O que esse did faz? Esse é um verbo auxiliar que transforma qualquer verbo que vem depois dele para o passado. Did you have? Então, você teve. Você teve. Você teve um... O que é good time? O que é good time? Se divertir. Você teve uma diversão? Aí, não se prenda no português. Mas que sentido faz essa frase? Did you have a good time? Você teve se divertir? Não, gente. É quase como se você escuta um índio falando. Não tenta pensar em português, mas entenda o contexto. Ela pergunta, você se divertiu? Você se divertiu? Então, did you have a good time? Você teve um bom tempo? Essa frase, de novo, não faz sentido, mas ela quer dizer, você se divertiu? Por que eu não estou colocando a tradução aqui para você não se apegar a olhar para uma palavra e colocar ela ao pé da letra? Porque não é assim que a gente aprende inglês. Então, presta atenção. Did you have a good time? Você se divertiu? Nossa, professor, tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem. Quanto mais você se expor a esses modelos aí, mais você vai entender. E a sua cabeça, você vai gravar. É rapidinho, isso grava. Você fica na cabeça com essa informação, você fica com essa informação na cabeça e você não esquece mais. Então, did you have? Você teve.
O que é o have de novo? Ter. O verbo no presente to have é ter. E aí, claro, a gente lembra de novo que é did you have? Você teve. E aí, a good time é se divertir. Você teve uma boa diversão, você se divertiu. E aí ele continua, ele responde, it was wonderful, it was wonderful, it was wonderful. Foi maravilhoso. O que é o it? De novo, olha o verbo to be se repetindo aí. Verbo to be, não. Verb to be. It was. A pergunta dela, how was it? Olha só, o interrogativo do to be inverte. Agora, na afirmação, ele pega essas duas palavrinhas, it was, e vira. Primeiro era was it? Perguntando. Agora a resposta é it was. É só inverter. Só inverter. Então ele fala, foi maravilhoso. O que é o it? A viagem de novo, gente. It é o objeto da conversa, o sujeito da conversa. It was, a viagem. Só que em português a gente não tem necessidade de sempre usar o objeto. Eu não vou falar, a viagem foi maravilhosa. Você não precisa sempre repetir. Você só fala, foi maravilhoso. E em inglês a gente precisa pelo menos colocar o sujeito que representa a viagem. Porque perceba que ele não fala the trip, a viagem. Ele fala it, que é viagem também. It was, foi maravilhoso ou maravilhosa. Como que foi? Você se divertiu? Foi maravilhoso. Ou a viagem foi maravilhosa. Beijing, que a gente sabe que é a cidade da China, é, porque a gente tá falando de uma cidade só. Volta pro verbo to be. Is é. Ou, né? He is, ele é. She is, ela é. A viagem, a cidade é. The city is. Que cidade? Beijing. Beijing is. Percebe? Então, verbo to be is para o singular, para uma cidade. Beijing is. Aí ele fala assim, Beijing is a great city. O que é great? Maravilhoso, gente. Eu nem tô colocando a tradução aqui para você já saber. Great. Muito bom. Maravilhoso. Ótimo. Great. Beijing é uma ou a great city. Uma grande cidade. Não grande de tamanho, mas muito legal. Nesse contexto, great não é de grandeza, é de uma grandeza de qualidade. Assim, é um maravilhoso. Wow. Great city. With. Ele continua. Ele fala, Beijing is a great city. Beijing é uma cidade maravilhosa. Com. Olha a pronúncia do TH. With. Com muitas historical landmarks. Many é muitos. Many. Teacher, qual a diferença de many e much? Much é uma quantidade incontável. Much water. Como é que você conta água? Você não conta água, você conta o litro da água. Você conta os mililitros da água, mas você não conta água. A água não é contável. Agora, cidades ou marcos históricos. É isso que são historical landmarks. Historical landmarks é marcos históricos. E o que são marcos históricos? São lugares no mapa que remetem a algum momento da história do país, da cidade. E ele fala, Beijing is a great city. Beijing é uma grande cidade com muitos marcos históricos. Muitos, many, porque é contável. Você consegue contar quantos são esses marcos históricos. Claro que acho que a gente não consegue contar se não sentar para contar, né? Deve ser muito lugar. Mas essa é a ideia. Many historical landmarks. Essa é mais uma parte da conversa. Agora vamos seguir a conversa aqui. E aí a Lucy pergunta, ou melhor, desculpa, ela fala, I have been to Beijing once to attend a conference, but I didn't have time to travel around. Aí o Andrew fala, too bad. You could have stayed longer. It's not difficult to find cheap hotels in Beijing. Aí, começamos assim com I. Lembra que I é sou eu, então ela tá falando alguma coisa dela. E ela fala, I have been to. Have been to. Essa estrutura remete a já estive em algum lugar. Have been. Já estive. Não traduza. Teacher, mas have é ter. Então pensa, se você for traduzir, quão complicado fica. Eu tenho estado nesse lugar. Você não usa. Eu tenho estado. Been é estado. Não estado de mapa, mas been é um tempo do verbo to be, né? É o tempo do verbo to be. Ou a conjugação do verbo to be, não o tempo. Onde você fala, eu tenho estado, mas isso não faz sentido em português. Como que a gente colocaria isso na tradução ao português? Eu já estive em Beijing.
I have been to, quando você esteve em um lugar, você não fala in, mas você fala to. I have been to Beijing once. O que é once? Uma vez. O que é once? É um advérbio de frequência que diz I have been once. Eu estive ou já estive lá, ou to Beijing once. Lembrando que o have been, né? A dica fica aí na tela. Ele está no present perfect tense. O tempo dele é no presente perfeito. É algo que já aconteceu do passado até aqui. Pode ser que continue acontecendo. Ela pode falar, de repente amanhã ela pode viajar para Beijing de novo. Eu já estive, mas ela pode estar de novo. Não é como morrer. I died. Eu morri. Eu não tenho morrido. Eu já estive. Eu não tenho morrido, porque você só pode morrer uma vez. Agora, viajar, você pode viajar sempre. Esse é o papel desse present perfect, nesse momento aí. I have been, eu já estive. Ok? E aí nós temos once, que é I have been to Beijing once. Eu já estive em Beijing uma vez. Ah, pra quê? Pra que ela esteve em Beijing? É isso que ela vai explicar. Eu já estive em Beijing uma vez. Olha o verbo aí. To attend. O que é to attend? Estar presente. A gente não tem essa palavra, essa tradução ao pé da letra de to attend. Esse verbo to attend é quando você está presente. Por exemplo, a lista de chamada, okay? A lista de presença de uma turma na escola, no colégio, na faculdade, a gente chama de attendance. Attendance, que tem a ver com o verbo to attend. E não é atender o telefone. To attend é estar presente em algum lugar. É um verbo que não se traduz. Então, o que significa esse verbo em português é estar presente. To be present. Ok? Então, ela fala, eu já estive em Beijing uma vez para estar presente em uma conferência. Para estar presente em uma conferência. Eu fui a uma conferência. Olha só. Mas, but, lembra que esse but é mas. Mas, eu não tive tempo. I didn't have time. Teacher, agora confundi. O que é esse did com esse N, esse T? Olha, o didn't é o did mais not. Did mais not. Que é didn't. Eu não tive tempo. Eu não tive. Ter, o verbo ter. O que é o did? É o auxiliar para transformar o ter por passado. E o que é esse NT é um not? De não. Not. Por quê? Porque é um ter no passado. Eu não tive tempo de viajar. De travel around. Peraí. Viajar só que viajar, nesse contexto, travel around, não é viajar em círculos. É viajar para poder ter o objetivo de conhecer lugares. Travel around é você conhecer os lugares. Não é só passar por eles, mas é conhecer. I didn't have time to travel around. Eu não tive tempo de viajar para conhecer os lugares. E aí ele fala assim, ó, too bad. Muito ruim. Ele pode ter falado muito ruim no pé da letra, mas não faz sentido se eu falar muito ruim. O too bad dele tem uma empatia nessa palavra, nessas duas palavras. E ele quer dizer too bad. Olha só como eu falo isso. Too bad. Significa, poxa, que pena. A gente tem a tradução para que pena do inglês para o português? Tem. Mas nesse sentido aí, too bad é que pena. É uma coisa que não tem como voltar atrás. Putz, sabe? Ah, caramba. Que droga. Que pena. Too bad. You could have. Você poderia. Olha o que é esse could. Você, you, could. O que é o could? É o can. I can. Eu posso. I can. I could. Eu poderia. I could have. Eu poderia ter. Olha o have ali, ó. Ter. Eu poderia ter. Ou melhor, aqui no caso ele está falando, você poderia ter ficado. Stay. To stay no passado. Esse é um verbo regular, gente. Verbo regular, você só adiciona o ed no final. Stayed. Esse é o som do verbo. Stayed. You could have stayed longer. O que é longer, gente? Aqui eu nem coloquei na tela, mas long é uma coisa longa. E aí ele está falando por período de tempo. Longer, você poderia ter ficado mais tempo. You could have stayed longer. Aí ele continua. It's. O que é esse it's? Olha quão simples é. It is. Verbo to be. É no singular. O it. It's not difficult. Não é difícil. O que não é? Ela conseguiu o quê? Olha só.
to find, achar ou encontrar, aqui, hotéis em Beijing. Hotels, cheap hotels. O que é cheap? Olha só, gente, presta atenção. Cheap é a palavra que significa barato. Anota aí, anota se você quiser. Cheap é barato. Cheap, barato. Hotel, olha a pronúncia, hotels. Então ele fala, it's not difficult to find cheap hotels in Beijing. Então a conversa é mais ou menos assim, I have been to Beijing once to attend a conference, but I didn't have time to travel around. Essa é a frase dela. Agora a gente já sabe o que ela está falando. Presta atenção no contexto. E aí ele fala, too bad. You could have stayed longer. It's not difficult to find cheap hotels in Beijing. Aí ela fala, em português, eu já estive em Beijing uma vez para ir para uma conferência, mas eu não tive tempo de viajar para conhecer. Aí ele fala, que pena, você podia ter ficado mais tempo. Não é difícil de achar hotéis baratos em Beijing. Percebe como não é difícil de entender a tradução? Então vamos seguir. Really? Where did you stay? Ela não fala só isso, ela fala assim, really? Where did you stay anyway? O que significa isso? Vamos continuar. Ele fala, we stayed at the Orange Hotel near the Palace Museum. Tem bastante coisa pra gente falar aqui. Então presta atenção, ela fala, really? Se a gente traduzir really ao pé da letra, ele vai ficar literalmente realmente. Mas ninguém pergunta pra outra pessoa, realmente? Ninguém fala isso. O que a gente fala? Sério? Really? E é isso que significa essa palavra, se a gente traduzir pro português. Really? Sério? Aí ela começa. Where, que é o quê? Advérbio de lugar. Where? Onde? Onde? Mais uma vez o did. A gente acabou de ver o verbo stay. O que é stay? Ficar. To stay é ficar. Ficar, to stay. Ficar é o infinitivo do verbo. O que é o verbo conjugado? Eu fico, você fica, nós ficamos. Olha o fica, ficamos, ela fica, e vai mudando o verbo. Quando ele é infinitivo, ele simplesmente é o verbo por si só. Ficar, correr, pular. Essa é a ação, o verbo no infinitivo. E aí, aqui, esse verbo não está no infinitivo. Ele está no passado. E como que eu sei que ele está no passado? Porque a gente tem o nosso querido verbo auxiliar, did. O que é o did? É o do no passado, que ele transforma o stay para o passado. Então, did you stay? Ela pergunta, where did you stay? Onde você ficou? Então eu vejo você na frase, eu vejo onde na frase, did stay, ficou. Did stay, ficou. Where did you stay anyway? Aí esse anyway, gente, ele fala de qualquer maneira. A gente não tem muito uma forma que a gente possa traduzir isso para o português, porque a gente não usa isso em português. Mas no inglês a gente usa o anyway para falar assim, where did you stay anyway? E onde você ficou? Essa reação. E onde você ficou? A gente não tem em português uma palavra para falar isso, mas em inglês a gente usa como uma confirmação. Where did you stay anyway? Tipo, onde você ficou? De qualquer jeito, onde você ficou? Ah, tá, entendi. E onde você ficou? Essa é a entonação da pergunta dela. Ah, entendi. Sério? E onde você ficou? Percebe que, tipo, ela deixou aquela primeira informação que ele falou lá atrás, falou, sério? Respondendo, reagindo à informação que ele deu. E aí ela fala, ah, tá, beleza, esse assunto ficou para trás. É isso que o anyway faz. Where did you stay anyway? Seguindo em frente a conversa, where did you stay anyway? Aí ele responde, nós ficamos no. We stayed. Nós, we, ok? Stayed. Stay, ficar no passado. Nós ficamos, ok? Estar presente em um lugar ou ter estado em um lugar, ficar por um período de tempo. Nós ficamos at. Agora, a diferença de at e in. Por que você fala... Por que ele falou aí at the Orange Hotel? Ele ficou no hotel. Percebe o hotel ali? O nome do hotel é laranja. No Hotel Laranja. Orange Hotel. Mas esse é o nome do hotel. Como é que eu sei disso? Porque ele tem letra maiúscula. Orange Hotel não é uma característica. Aquele hotel laranja. Não. O nome do hotel é laranja. O Hotel Laranja. O nome do hotel. Então, quando a gente está falando de um local que mais pessoas possam conhecer, por exemplo, o shopping. Qual shopping? Ah, tem aqui um shopping perto de onde eu moro que chama Ventura. O Shopping Ventura tem um nome para esse shopping. Então, at Shopping Ventura. Se eu fosse falar isso em português, né? Mas esse hotel não é qualquer hotel. Okay? Então, agora imaginemos que esse cara está dentro do hotel. Onde você está? In the hotel. Dentro do hotel.
Onde você ficou quando você foi viajar? In a hotel. Em um hotel. Mas eu não falei o nome do hotel. Eu só tô contando que eu fiquei in um hotel. Você poderia ter falado at a hotel. Aí eu tô começando a trazer mais a importância do hotel para essa conversa. Mas nesse contexto, quando eu falo at the Orange Hotel, eu tô dizendo uma localização específica. Porque existem vários hotéis naquela cidade. Mas onde você ficou? Naquele específico hotel que se chama Orange. At the hotel. A gente vai ter mais vídeos sobre esse assunto in and at, para deixar mais claro. Talvez você esteja confuso aí sobre esse assunto, mas a gente vai poder ter mais tempo para explicar isso. Então, seguindo, ele fala: We stayed at the Orange Hotel. At the Orange Hotel, como eu falei, é um nome próprio. The, o que define o nome próprio? O hotel tal. O hotel laranja, como nome de hotel. Não é um hotel, a hotel, é the hotel. Então, o filme, the movie. O filme Senhor dos Anéis, The Lord of the Rings. O mercado X, The Supermarket. Não é um qualquer. Não é a supermarket, um mercado, mas the. É por isso que define como um nome próprio e a letra maiúscula, obviamente. E é assim que a gente fala quando a gente está se referindo ao nome próprio. E aí segue lá. We stayed at the Orange Hotel near, próximo ao, tanto faz, The Palace Museum. Tá vendo que tem the de novo? Por quê? Porque tá em letra maiúscula. Esse é um nome próprio. Como é o nome desse museu, que a gente fala museum, o nome desse museu é Palace. Os dois nomes estão com letra maiúscula. Palace Museum. Então é um local que não existe em nenhum outro lugar da cidade que se chama Museu Palace ou Museu Palácio. Então a gente usa isso, o the na frente, porque a gente tem um nome próprio, que é o local que ele ficou, próximo ao hotel que ele ficou. Então essa é a resposta. Então, really? Sério? Where did you stay anyway? Onde você ficou? Aí ele fala, nós ficamos no Hotel Orange, perto do Museu Palácio, ou Palace. Então, really? Where did you stay anyway? We stayed at the Orange Hotel near the Palace Museum. Olha lá para a próxima parte da nossa conversa. Was it good? A Lucy fala. Andrew. Yes, it was a great budget hotel. The room was clean and it offered free drinks, fruit and snacks every day. How about your holiday? Como que foi o que aconteceu nesse diálogo agora? Ela pergunta para ele bem simples. A pergunta dela lembra do verbo to be, ok? It. Isso. O que eu posso estar me referindo a... E o que esse it que ela falou pode estar se referindo? Como que foi ficar no hotel? Como que foi ficar? It é a situação. Ficar no hotel, o ato de ficar no hotel é o it. Como é que foi ficar no hotel? Só que ela faz uma pergunta de uma forma bem curta. How was it? Como é que foi isso? Was it good? Was it good? Como que ela está perguntando? Foi bom? Foi bom? Qualquer coisa que você fez, alguém fez, você pode perguntar. Foi bom? Por exemplo, eu comi uma laranja muito boa. Aí a pessoa do meu lado pergunta, was it good? It was really good. A pergunta, verbo to be invertida. Olha ali. Was it? It was. Afirmativo, it was. Was it? Pergunta, was it good? Foi bom? Aí ele fala assim, yes, it was a great budget hotel. Yes, it was. Olha a resposta dele. Ela faz o verbo to be no interrogativo, invertendo. Was it? E ele responde no afirmativo. It was. O que é o it? De novo, gente, a situação. O ficar no hotel com os pais dele quando ele esteve em Beijing. Então, was it good? Aí ele responde, it was. Sim, it was. O que was? A viagem, o ficar no hotel foi muito bom. O que é muito bom? Great. Mas não é muito bom o que ele está falando. Ele falou que o hotel era muito barato. O que é great budget? Um ótimo orçamento. Gente, um hotel barato. O que é budget? Budget é o orçamento. Quando você olha para o seu dinheiro e vê quanto você tem que você pode gastar. Esse é o seu budget. Quanto que você tem para pagar as contas, quanto você tem que gastar com as contas, quanto você pode gastar com lazer, etc. e tal. Isso é um budget. Quando você tem um budget, você tem o seu orçamento. E aí ele fala, pro nosso orçamento, o hotel barato. É isso que ele está falando. It was a great budget hotel. Foi um hotel que se encaixou muito no nosso orçamento. Esse é o contexto do que ele está falando. The room was cleaned. A sala ou o quarto room é para ambientes de um local. Não é só quarto, mas sim os cômodos. The room was clean. Nesse caso é um hotel. A gente está falando que o quarto do hotel, ele está falando que o quarto do hotel estava limpo. It was, the room was, passado
do verbo to be de novo. O que é room? It. É um objeto, é um local, quer dizer. It was, the room was. A sala, o quarto estava clean. Limpo é clean. E aí segue and e it offered. O hotel oferecia, gente. Olha que prático. O hotel oferecia. O que o hotel oferecia? Offered é o passado do verbo to offer, que é oferecer. Ok? Então o hotel oferecia free drinks. Bebidas livres? Não. Bebida de graça. Uma coisa free é uma coisa de graça. For free, uma coisa de graça. Então, nesse caso, o hotel oferecia bebidas de graça. Fruta, and snacks. O que é um snack? É um docinho que você tá a fim de comer. É uma coisa que você, não é um almoço, um café da manhã, uma janta, mas é uma coisa que você quer comer bem rapidinho. Um snack. A snack. I'm gonna have a snack. Eu vou ter um snack. Vou comer. I'm gonna eat a snack. I'm gonna have a snack. Eu vou ter um snack. E aí, every day. Tudo isso o hotel oferecia. Bebida de graça, fruta e snacks. Every day. Todo dia. É um advérbio de frequência. Todo dia. Com que frequência o hotel te oferecia? É tudo isso. Bebida de graça, fruta, snacks, todo dia. E aí ele pergunta, how about? O que é how about? How é como. About é sobre. Mas não faz sentido eu falar como sobre. Não faz sentido algum. Mas o contexto dessa expressão em português é e quanto a você? Ou e quanto ao seu feriado? Ele pergunta, how about your holiday? E quanto ao seu feriado? E quanto ao seu feriado? Holiday, lembrando que é feriado. Holiday. E peraí. Holiday. Olha só, existem duas palavras nessa palavra aí, holiday. Holy, que em inglês em português é santo, e day, dia. Um dia santo. Holiday vem dos feriados que foram estipulados lá atrás no calendário romano, lá pela Igreja Católica e toda aquela história que a gente tem. Então um dia santo é um dia de guarda, é um feriado. E a gente transformou esses dias santos para feriados corriqueiros que a gente tem durante o ano. Então holiday vem de holy day, um feriado, um dia santo. Então, how about your holiday? E quanto ao seu feriado? Como é que foi? Essa é a pergunta dele. E quanto ao seu feriado? How about your holiday? Aí ela fala, I didn't go out because I took a charity job as a volunteer tutor. Bastante coisa. E ele fala, oh, that's good. I may want to try that on my next holiday. E aqui a gente vai terminar o diálogo para vocês perceberem que não é muito difícil entender se a gente destroçar as palavras da conversa. Olha lá. I didn't go. Lembrando que esse verbo auxiliar negativo, didn't, did mais not, did mais not. I didn't go. Eu não fui. Ou melhor, go out. Eu não saí. To go out é sair. To go out é sair. Eu não coloquei na tela, mas presta bem atenção. To go out é sair de casa ou sair para algum lugar. I didn't go out. Eu não saí no feriado, claro que ela está falando. Por quê? Because I took. Eu não saí porque eu peguei um charity job. Eu peguei um job, que é um trabalho. A job é um trabalho. A charity job, um trabalho de caridade. Eu não saí porque eu peguei um trabalho de caridade como uma voluntária ou um tutor voluntário. Olha só como ela fala. As a, como um ou uma. As é a palavra como. E a ou a é o artigo indefinido um ou uma. Então ela diz assim, ó, I didn't go out. Eu não saí porque eu peguei um trabalho voluntário como tutora. Eu peguei um trabalho voluntário como tutora. Um trabalho voluntário como tutora. Aí ele fala assim, ó. Lembrando que, claro, né, como eu coloquei na tela, é importante a gente ver essas pronúncias. Volunteer. Quando você vê dois E seguidos em inglês, ele tem um som de um I bem forte. Tear. Volunteer. Então ela fala, I didn't go out because I took a charity job as a volunteer tutor. Tutor. O que é tutor? Tutor. Exatamente a palavra. Esse é um cognato verdadeiro. Tutor é tutor. E aí ele fala, that's, ou that is. Isso que significa, isso aí, that's good. Isso aí que você fez. É isso que ele está falando. That's good.
That's good. O ato dela ter pego esse trabalho voluntário como tutora, ele falou, that's good. Aí ele fala, I may want, eu posso. Esse verbo may, ele indica possibilidade. Não igual o can. I can é poder. Eu consigo fazer alguma coisa. Agora o may, que é a tradução é igual, eu posso. Ele indica a possibilidade de, quem sabe eu posso... Percebe? Olha a minha entonação. Quem sabe eu posso... Por isso que ele tá assim, ó. Quem sabe eu posso... Então ele fala, that's good. I may want to try that on my next holiday. Eu posso querer. Want. Olha ali o verbo querer. Want. Ali. Eu posso querer. Tentar. Experimentar ou tentar. That. O que é o that ali na frase dele, gente? That é o que ela acabou de contar que ela fez. I may want to try that. Eu posso querer tentar isso aí que você fez. No meu próximo feriado. On my next holiday. Simples assim. On my next holiday. Deu pra entender? E é isso que a gente consegue concluir dessa conversa no final das contas. Então vamos lá, galera. Olha só. Esse aí é o diálogo completo. Olha quanta palavra, olha quanta informação. Tem coisas que ficaram para trás, que talvez você não entendeu, mas o contexto geral, que é o que importa nesse vídeo, é que você tenha entendido essa conversa. Então olha lá. Do começo, vamos lá. Eu não vou falar o nome deles, mas eu vou ler para você esse diálogo. Acompanhe comigo e veja quanto você já conseguiu entender. Where did you go on holiday? I went to Beijing with my parents. How was it? Did you have a good time? It was wonderful. Beijing is a great city with many historical landmarks. I have been to Beijing once to attend a conference, but I didn't have time to travel around. Too bad. You could have stayed longer. It's not difficult to find cheap hotels in Beijing. Really? Where did you stay anyway? We stayed at the Orange Hotel near the Palace Museum. Was it good? Yes, it was a great budget hotel. The room was clean and it offered free drinks, fruit, and snacks every day. How about your holiday? I didn't go out because I took a charity job as a volunteer tutor. Oh, that's good. I may want to try that on my next holiday. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Espero que vocês tenham aprendido mais coisas aí para enriquecer o teu vocabulário. E não tem erro, gente. Se você quer aprender inglês, a ideia é você entrar de cabeça. Participe da imersão. Crie uma imersão pessoal sua dentro do que você puder construir nesse mundo de inglês aí. Por exemplo, assista séries, assista filmes, escute música em inglês. Larga a mão de ficar assistindo coisa dublada. Bota a legenda em português, depois muda a legenda para o inglês, depois tenta sem legenda. Esse é o desafio que eu coloco para você aí, quando você está nesse processo aí de aprender inglês. Então, boa sorte para você, espero que esse vídeo tenha ajudado. Não se esqueça de se inscrever no canal e mandar um like para que a gente possa ter mais e mais visualizações e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo aí que a gente está compartilhando com você. I'll see you guys next time.